Não, sem revistão. Nosso tema de hoje é meditação sobre a ótica espírita. Meditação nos remete a uma outra questão. No item 919 do Livro dos Espíritos, Kardec, questionando sobre a questão da perfeição moral, ele pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Afinal, a gente tem esse questionamento: qual o meio prático de nós crescermos nessa vida, de fugirmos ao arrastamento do mal? E os espíritos superiores respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse é um grande desafio, conhecer a si mesmo. Existem hoje centenas, milhares de livros sobre esse tema. É um tema variado. Se tivéssemos aqui 100 oradores falando sobre esse tema, seriam 100 abordagens riquíssimas sobre esse tema. Continuando no item 919, Kardec argumenta: sabemos a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade é essa, a de conhecer a nós mesmos. Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho responde: fazei-o o que eu mesmo fazia quando vivi na terra. No final do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado algum dever, se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver em mim o que precisava de reforma. Aquele que todas as noites relembrasse as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e o seu anjo protetor que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, pois, crede-me, Deus o assistiria. Perguntai, portanto, a você mesmo, interrogue-se sobre o que você fez, com que objetivo você agiu nessa ou naquela circunstância. Se você fez alguma coisa que você mesmo censuraria se fosse feito por outro. Se você praticou uma ação que você não ousaria confessar a ninguém. Perguntar ainda isso: se Deus te chamasse agora, isso aí caísse na cabeça de vocês e vocês morressem agora, corpo físico morto, teria eu que temer o olhar de alguém? Posso encarar todo mundo cara a cara? Estou com a consciência tranquila? Não magoei ninguém, não odiei ninguém? Então, gente, aí entra o grande desafio do espírita, o autoconhecimento. Por quê? Nós podemos falar sobre a caridade, sobre o perdão, sobre a compreensão, mas tudo isso fica muito superficial se nós não colocarmos o conhecimento de nós mesmos. Sabe por quê? Porque para nós mesmos nós sempre somos muito condescendentes. Nós sempre temos a justificativa perfeita de todas as nossas ações. Se alguém diz: você fez isso ou você fez aquilo,
nós temos sempre uma desculpa exata para dizer por que a gente agiu assim ou assado. Isso é, na verdade, ausência de autoconhecimento. A pessoa que não reflete as suas ações, ela é incapaz de se arrepender do que fez, ou do que faz, ou do que pensa, ou do que age. Vocês acham que nós, quando éramos vikings, tínhamos culpa de cortar a cabeça dos não vikings? Você acha que eles falam, ai meu Deus, ai Thor, eu me arrependo de ter cortado a cabeça desse, mas deixa eu continuar cortando? Não há arrependimento, não há culpa, porque não há reflexão sobre isso. O espírita pode dar a essa noção de conhecimento de si mesmo um nível mais profundo. Por quê? Porque ele vai ficar com mais culpa do que age, do que faz? Não. Porque com o conhecimento espiritual, você pode confrontar-se. Não é confrontar o outro, é confrontar a si mesmo. E a meditação, ela é um instrumento precioso que nós temos à mão para realizar esse trabalho. A meditação, ela tem sido reconhecida nas universidades da Califórnia, a Universidade de Stanford, várias universidades sérias fizeram pesquisas sobre meditação. E sabe o que eles descobriram? Que as pessoas que meditam diariamente há 10, 15, 20 anos têm mais felicidade interna, são mais otimistas, envelhecem menos, têm mais saúde e fisicamente o cérebro das pessoas que meditam é mais resistente ao Alzheimer, à doença de Parkinson, à depressão, ao câncer. Então, isso não é mais uma questão esotérica, mística, distante. Isso são estudos sérios. Há muitos anos atrás, eu colecionei um encarte que saía no jornal sobre saúde. E qual foi a minha surpresa quando eu vi nessa coleção sobre saúde o quê? Um capítulo inteiro falando sobre meditação, sobre a necessidade da mente estar focada, da mente estar equilibrada. Nós vivemos em constante estado de tensão. Vocês já viram o que acontece quando se acua um rato? Você sabe o que acontece? Ele pula. Quando o rato entra na nossa casa, isso já aconteceu algumas vezes na minha casa. Uma vez eu cheguei em casa, tinha um mulherio lá, um monte de costa, em cima do sofá, em cima da mesa. E eu chegando cansado, o rato lá. Tem um rato, entrou um rato, a gente morava aqui na Portela. E aí eu já sabia que eu tinha que abrir todas as janelas, todas as portas e ficar batendo para o rato sair. E não ficar tentando acuá-lo, porque senão ele pula. Nós somos ainda muito animalizados. Se confrontados, nós reagimos. Muitas das vezes nós não pensamos nem no que falamos, mas a pessoa está me confrontando. Quem ela pensa que é? Você sabe com quem está falando? Outro dia no trabalho uma pessoa falou isso. Você sabe com quem está falando? Outra pessoa, um parente meu foi lá em casa, tinha acabado de sofrer um acidente, o carro bateu nele e a pessoa veio para cima dele. Você sabe com quem está falando? Eu lhe dou um tapa na cara.
ele não conhecia esse parente meu, né? Não conhecia mesmo, porque se soubesse quem era esse parente, apesar de ele estar com uma certa idade, ele não falaria isso para ele. Mas ele, além de não reagir, ele ainda foi lá em casa, a gente conversou um pouquinho e fez ele dispersar um pouco essa nuvem de raiva. O que acontece, gente? Nós, por não meditarmos, vivemos sempre na crista da onda de qualquer reação de bicho. Nós não somos mais seres irracionais. Evoluímos, mas a animalidade ainda faz parte da nossa contextura. Nós odiamos, nós magoamos, nós agredimos, nós falamos demais, nós criamos suspeitas, nós imaginamos coisas. Por quê? Porque nós não temos o hábito de uma vida reflexionada. O conhecimento espírita vai trazer para nós a seguinte máxima: você que está aí, saiba que todas as pessoas que já passaram pela sua vida, todas que passaram pela sua vida, nesta vida, vamos repassar aqui, todas que nos fizeram felizes, todas que nos magoaram, todas que foram indiferentes a nós as veremos no mundo espiritual. Nós encontraremos com elas numa próxima vida, se não na próxima, na outra, mas nós encontraremos. E aí isso que os Espíritos falam aqui se torna uma realidade. Qual é a realidade? Nós encararemos olho no olho cada ser humano, cada pessoa, mais uma vez. Nós não nos livramos de ninguém, por mais que a gente queira. Todas elas passarão de novo numa próxima vida. E todas as pessoas que passam de novo na nossa vida, que não ficou um relacionamento clean, limpo, fraterno, o que acontece? Ele se resolve automaticamente? Não. É um problema mal parado, que a pessoa terá que resolver, porque virá em forma de problema novamente. Veja bem, você terá que resolver internamente o seu problema com aquela pessoa. Se ela vai resolver ou não, isso é problema dela. O seu problema, o nosso problema qual é? Eu não mudo ninguém. Eu não posso fazer com que a pessoa que não simpatize por mim se torne simpática. Mas eu posso agir, como diz André Luiz, de uma tal forma que possa fazer com que, se ela estiver de boa vontade, ela mude de ideia sobre mim. Mas eu não tenho como mudar o pensamento de ninguém. O conhecimento espírita, ele tem condições de mudar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, se quisermos. Se não quisermos, ele serve apenas como mais uma encarnação em que a gente vai ficar pedindo. A meditação, como eu falei, ela traz um profundo benefício ao ser humano, reconhecido pela medicina atual. No campo do autoconhecimento, a meditação vai trabalhar em cima de uma coisa que a gente repassa muito. Nós estudamos isso segunda-feira passada, aqui, no estudo de 7 horas, 19 horas, né? O autoassédio. O que é o autoassédio? Todo ser humano tem um nível de autoassédio, de autoobsessão. Obsessão é a perseguição de um espírito mau em cima de uma pessoa. Essa é a visão clássica. Um espírito desencarnado
que não gosta da pessoa por algum motivo, geralmente motivo ligado a vidas passadas. Isso é obsessão. Outro dia uma parente falou: eu vi um espírito e ele estava com roupa romana e ele te odiava, ele estava te obsediando. Eu falei: realmente, Roma e Anderson, infelizmente, não só o Anderson, mas todo mundo aqui que eu estou olhando agora nesse momento, Sérgio e companhia limitada, não estou sozinho, não estamos sozinhos. E realmente eu admiti que realmente a pessoa que não sabia de nada falar isso para mim. Só o único detalhe é o seguinte: nós temos inimigos do passado. Por que nós temos inimigos do passado? Porque no passado nós não tínhamos 1/3 da lucidez que nós temos hoje. Então fazer bobagem era natural. O problema não é ter inimigo do passado, o problema é saber: esse obsessor, ele consegue influenciar a nossa vida, a nossa mente, a nossa forma de pensar e de agir? Ele está conseguindo nos influenciar? Ele está conseguindo nos fazer tomar atitudes, pensamentos que contrariem as leis divinas, que contrariem os compromissos assumidos antes de nascer? É isso que é importante. Porque ter inimigo do passado, e eu explicava isso para a jovem médium, ter inimigo do passado, infelizmente, eu quero saber quem é que não tem aqui. Quem é que vai se atrever a levantar o dedo? Eu não tenho. A pessoa só vai atestar o seguinte: ela não conhece as leis espirituais. Inimigo do passado todos nós temos. O nosso problema é saber: ele nos influencia? E como é que a gente vai saber se ele nos influencia ou não? Esse que é o problema. Tem a ver com a pergunta de Kardec. Tem a ver com o que Santo Agostinho responde. Por quê? O nível de autoassédio que nós tivermos vai ser o que vai permitir a ação e a intrusão do Espírito nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas nossas atitudes. É o nível de autoassédio que eu tenho. Já vou dizendo logo de antemão que todos nós temos. Todos temos autoassédio, auto-obsessão. O que é isso? Um conjunto de ideias equivocadas que formataram a nossa personalidade ao longo dos milênios. O único ser que não é auto-obsediado é aquele que encerrou o ciclo de encarnações na Terra. Ele anulou o egoísmo e o orgulho dentro dele. Então todos nós temos algum nível de autoassédio. O nosso desafio é, a cada dia que passa, diminuirmos isso. Como eu diminuo isso? Com autoconhecimento. E a meditação vai ser aquele método introspectivo que vai nos trazer um ganho para que nós dominemos as nossas paixões, as nossas infantilidades, os nossos ódios, os nossos remorsos e por aí vai. Os nossos medos, as nossas manias, as nossas tendências a repetir determinados padrões. Tudo isso eu não vou conseguir com uma crítica de fora. Eu vou conseguir empenhando, me dedicando ao exercício de conhecimento de mim mesmo. A Anete Guimarães, uma oradora espírita de primeira grandeza, hoje eu falei com um amigo meu, estudioso do movimento espírita, e falei que ela vai vir aqui. Ele falou: Anete Guimarães vai no Arautos? Eu falei: né? E eu espero que vocês não percam essa oportunidade, né, de assisti-la aqui, porque ela vai falar sobre também
a mente, o pensamento, e vai nos ajudar muito, todos aqueles que estão realmente interessados no autoconhecimento. Ela tem muito conteúdo. E eu assisti um estudo dela, há muitos anos atrás, que ela fez no Esperança em Cristo, em que ela falou que o centro dela fez o seguinte: o centro dela é o mesmo do Geraldo Guimarães, que é o pai dela, que já desencarnou. Eles contrataram uma pessoa, um especialista em meditação. O centro contratou. E essa pessoa deu um curso de meditação para os médiuns da casa. Se não me engano, foi mais ou menos isso, que já tem mais de 15 anos esse estudo. Ela disse que a partir do momento em que as pessoas tiveram o curso e praticaram, a reunião mediúnica melhorou 1000%. Houve um ganho real de qualidade mediúnica da reunião. Por quê? Porque houve um ganho real de qualidade na vida das pessoas, gente. Se eu começo a fazer essa técnica do Santo Agostinho diariamente, todos os dias, ao longo de 4, 5 anos, eu me transformo, eu mudo. O problema nosso qual é? Quem é que faz essa técnica há 4, 5 anos? Alguém que faz? Todos os dias? Alguém que faz? Esse é o nosso problema. Essa palestra vai passar. Daqui a 3, 4 anos a gente volta a falar nesse assunto. Eu vou fazer a mesma pergunta e a resposta vai ser essa. Esse é o nosso problema. Nós não nos movimentamos em direção a um crescimento real. Nós queremos a solução do tipo: me dá o comprimido e acabou. Vou tomar comprimido contra o H. pylori, 30 dias, não sei o que, acabou. Né? A gente quer isso. Uma coisa mágica. Só que, se eu não mudo o meu comportamento, se eu não mudo a minha forma de pensar, o meu autoassédio, a ambiência não muda. A vibração não muda. Logo, se a minha auto-obsessão não acaba, eu tenho brechas para o quê? Para o quê? Para a obsessão. O nosso maior desafio na obsessão não é mudar a cabeça do obsessor. Porque o obsessor, gente, ele muitas vezes é visto, devido à nossa tradição católica, como um demônio. E ele não é. O obsessor tem preso à mente dele um mal que nós fizemos a ele, ou que ele acha que foi um mal. Ele não conseguiu mudar o pensamento. Ele está preso àquilo. Ele está doente. O nosso problema é, se ele está doente e tem acesso à nossa vida, é porque eu estou doente. Eu dou sintonia a ele. Se eu rompo a sintonia porque eu melhoro, ele vai continuar me odiando, se ele não quiser mudar. Mas ele não influencia na minha vida. Porque, como eu falei, inimigo todo mundo tem, gente. Até o Dr. Bezerra de Menezes tinha gente que não gostava dele no mundo espiritual. É o caso do filho dele, que morreu em estado de loucura. Então, o nosso problema é qual é? Mergulhar num estado de culpa constante? Não. Nosso problema é utilizar essas técnicas, simples até, para o nosso crescimento.
Se eu não faço essa introspecção, se eu não confronto a mim mesmo, eu não mudo. Não me interessa saber que o outro falou aquilo. Você, isso. Quem é ele para falar isso de mim? Eu não aceito isso. Ele não me conhece. Ele está falando isso porque ele não me quer bem, ele não gosta de mim. Ele quer me derrubar. Tudo bem, você já se defendeu bastante. Agora vamos parar para ver o que ele falou? Será que lá no fundo, aquilo que ele falou não é algo que ele está percebendo e que de alguma forma nós estamos transmitindo isso a ele? E se nós estamos transmitindo isso a ele de alguma forma, ainda que nós não reconheçamos, não é o caso de nós começarmos a pensar como nós estamos agindo para que ele tenha essa impressão da gente? Está vendo o que eu estou falando? Cheio de... Porque a gente é difícil. Se eu disser, olha, o que ele está dizendo é verdade, hein? Olha lá, hein? Você, não é não. A gente vai se defender. Olha como é que eu estou falando. Será que se nós pararmos para pensar, eu não sou isso não, o que ele está dizendo. Tudo bem. Mas de alguma forma, ele acha isso. E se ele acha isso, em algum momento, eu passei alguma coisa para que ele pensasse isso. Então será que não... Tudo bem, você não é isso. Mas no lidar com ele, será que não está na hora de você refletir que talvez a sua atitude, a sua palavra não está condizendo com o que você está sentindo? Acontece isso, gente. Às vezes a gente está falando e a outra pessoa está achando que você está agredindo, mas você dentro de você não acha que está agredindo, mas o outro acha. E aí? Sabe qual é o problema disso? Nós estamos desfocados, sentimento e ação. Nós não conseguimos controlar as nossas emoções de uma tal forma que a gente as esteja sentindo. Por isso que o viking, o romano, quando ele aprisionava o capitão do mato, quando ele caçava os negros, quando se dava chicotada, ele não sentia nada. Por que ele ia ter culpa? Ele está separado da emoção, que aquilo ali é um ser humano que necessita do amor, ele não tem sentimento. As ações dele são tomadas de uma tal forma que ele não sente nada. Por ele não sentir nada, ele faz. Esse foi o segredo que o Hitler conseguiu descobrir. O Hitler conseguiu fazer uma lavagem cerebral no povo alemão de tal forma que o Hitler conseguiu convencer que os judeus, os ciganos e os misturados e as pessoas com problemas mentais eram pessoas menores, menos do que seres humanos, não mereciam viver, não mereciam ter o direito à liberdade, que eles eram a culpa do caos da Alemanha. E o povo alemão aceitou. Por que o povo alemão aceitou? Porque nós ainda temos essa barbárie dentro de nós. Se eu disser, olha só, esse teu problema na tua vida foi um trabalho. E você sabe quem fez esse trabalho para você, não sabe? Ah, eu sei, foi fulana. Você vai acreditar nisso. Sabe por quê você vai acreditar? Porque é verdade. A fulana fez o trabalho. Só que tem um problema. Aí entra o conhecimento espírita. Nenhum trabalho pega se você não deve a lei. Então o problema não é o trabalho, gente. Trabalho? Não tem problema nenhum. A pessoa pode fazer o trabalho que ela quiser. Se você não deve a lei, trabalho não pega. Porque senão seria uma injustiça. O trabalho só pega porque o problema é que você deve a lei.
Você está autoassediado. Você faz meditação? Você é voluntário em algum lugar? O que você faz da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Essa é a grande pergunta. O nosso problema não é o que o outro está fazendo, o que o outro deseja, o que o outro não gosta, que o outro vai ali, aí você vai lá na moça que joga para saber, olha só, é uma mulher na sua vida, entrou na sua vida essa mulher. O problema não é nada disso, gente. Isso é uma imaturidade. Nós não precisamos ficar nessa guerra. É justamente para sair da guerra que nós precisamos da maturidade. A maturidade, ela é conseguida com uma série de ações decisivas, corajosas, de ruptura com o passado. A meditação é uma dessas decisões. Existem milhares de técnicas de meditação. Milhares de técnicas. Nós vamos citar aqui algumas. Mas o nosso problema não é, de forma alguma, decorar técnicas. É a partir do momento em que nós entendermos que nós precisamos da meditação, nós tomarmos a decisão de vivenciá-la. Quando os médicos começam a dizer, das universidades, através de pesquisa, que a meditação acaba com a insônia, acaba com a depressão, quem faz meditação tem menos risco de ter câncer, de ter mal de Alzheimer. Isso, gente, isso não é mais uma questão mística, esotérica. Isso é a realidade. Quem não quer viver aqui até os seus últimos dias de vida saudável? Alguém aqui não quer? Não, eu não quero não. Quero ficar com isso, aquilo, outro, morrer cheio de dor. Alguém aqui quer isso? Os médicos estão dizendo que a meditação nos auxilia nesse sentido. Quem quer morrer aqui e na hora da morte, no pé da cama, está aquele monte de obsessor, estou só te esperando. Pensou que escapava de mim? Alguém quer isso aqui? Eu não quero. Então, gente, eu acho que como ninguém aqui quer ser infeliz, está na hora de nós encararmos a meditação como uma coisa assim necessária à nossa vida. Tudo aquilo que a gente quer, a gente gosta, a gente acaba perseguindo, a gente acaba buscando, a gente vai naquela direção. A gente quer, a gente gosta. Tudo aquilo que a gente é desinteressado, que não nos trouxe um impacto, isso aí não vai me trazer nada. A gente é indiferente. Por isso que nós não praticamos a meditação. Joana de Ângeles, no capítulo dos livros maravilhoso, esse livro na época da minha juventude espírita, era o nosso livro, O Homem Integral. Era o livro que a gente fazia as comerges, era o livro. Então, é um livro que eu tenho muitas, quando o Sérgio falou que o tema era esse, eu me lembrei logo desse texto aqui, porque a gente estudou muito. Então o meu livro é sublinhado, a gente ia para os debates da equipe de estudo e não mudava. É difícil, né? Meditação e ação. A realização de Joana de qualquer atividade nova se apresenta complexa pelo inusitado de sua própria constituição. Não há, todavia, nada que o indivíduo não se acostume. Demais, tudo aquilo que se torna habitual reveste-se de facilidade. Então, primeira coisa, é árido. Uma vez eu fui com a minha filha mais nova, Tainá, num determinado local oriental, e lá eles tinham uma prática de meditação de 45 minutos.
Eu tinha ido uma vez, uma amiga que nos deu a dica do lugar, e as duas pessoas que foram comigo saíram de fininho, que você pode sair, e ficaram esperando lá embaixo. Eu fiquei os 45 minutos, mas confesso que fiquei 45 minutos ali, de pirraça. Eu não vou sair. E fiquei lá na meditação. Aí levei a Tainá, fomos um grupo de novo lá, e a Tainá sentou do meu lado. Eu falei: Tainá, melhor você descer, que agora vai ter... Não, vou ficar do teu lado, pai. E nós ficamos, e ela ficou lá 45 minutos com a gente, e até hoje ela me cobra. Eu falei: não vamos mais lá não? Eu falei: vamos tirar um dia para a gente ir lá sim. Então, vejam bem, 45 minutos, para quem nunca fez, muito difícil. A gente conseguiu, ela, não sei, falando de mim, eu consegui, porque havia um grupo ali de pessoas fazendo. Então você não se pede isso a quem vai iniciar. 1 hora, 2 horas, 8 horas, nada disso. Em geral, os instrutores eles pedem 15 minutos. Mas, como nós somos preguiçosos, acomodados, e não ainda entendemos a importância da meditação, eu vou dizer para vocês o seguinte: a partir do momento que vocês se enganjarem nesse hábito, tentem o tempo que der. Se vocês conseguem 3 minutos, tentem 3 minutos. Se vocês conseguem só 5 minutos, tentem 5 minutos, em busca de chegar à meta, que seria no caso 15 minutos. Não tente fazer os 15 minutos logo, porque senão você vai dispersar, vai fazer uma vez, depois nunca mais vai querer fazer. Vai construindo o hábito de colocar isso na sua vida 2 vezes ao dia. Uma das técnicas de meditação bem conhecida é a da respiração. Olha como uma coisa simples, não tem nada demais. Você fica sentado, de preferência, porque deitado a pessoa acaba... Não, vou fazer na hora de dormir. Não faça na hora de dormir, né? Se for possível, faça ao acordar e depois mais tarde, mas não na hora de dormir. E você começa a prestar atenção na sua respiração. Só isso. O ar entrando e o ar saindo. Você ali prestando atenção. Sabe o que vai acontecer? Vocês têm ideia do que vai acontecer? Vocês vão pensar em 1 milhão de coisas. Vocês vão pensar que a parede que vocês estão olhando está com problema aqui, que eu já falei com fulano não viu a goteira. Vai pensar na conta que você não pagou, vai pensar no cachorro, vai pensar na morte da bezerra, vai pensar na... Como é o nome dela? Falei o nome dela ontem, no sábado. Na sabedoria. Carminha, vai pensar na Carminha. O que a Carminha está aprontando. Sabe por que a mente vai fazer isso com a gente? Os mestres dizem que a nossa mente é um macaco louco. A nossa mente fica assim, ó. E a meditação, ela justamente vai fazer com que a gente comece a perceber isso, porque a gente não percebe. A gente não sabe que a mente é um macaco louco. E justamente porque a mente é um macaco louco, é que a gente fala, age e pensa e não sente isso. Porque a gente está o tempo todo se justificando e fazendo, se justificando e fazendo. Então, como a gente não sabe o que está falando, a gente está sendo movido, é que a mente é um macaco louco. Quando você começa a aquietar a mente, você começa... Eu ia tentar fazer, mas nosso tempo não dá. Eu ia tentar fazer aqui coletivamente. A gente só ia ficar prestando atenção na respiração. Não é mudar a respiração, nada. Prestando atenção na respiração. Alguns dizem assim, entrando, saindo o ar.
entrando. Ah, mas agora eu estou pensando no pão, eu não comprei o pão, esqueci do pão. Aí você não entra em estresse, tudo bem. Pensando. Estou pensando agora. Aí volta, entrando. Toda vez que a mente começar a querer pensar, você deixa ela pensar, porque isso é importante. Você vai começar a perceber como a nossa mente é assim, ó. E perceber a mente assim já é um processo de reflexão. Isso já deveria ser o motivo principal para ver. E rapaz, isso dá certo. Porque ao longo da continuidade, como disse Joana, tudo aquilo que se torna habitual reveste-se de facilidade. Se eu faço uma vez, desisto. Mas se eu faço durante um ano, eu mandei um e-mail para os amigos, tem uma coisa de uns 3 meses. Falei, gente, vamos tentar fazer no final do mês, a gente avalia, era essa meditação. Aí alguns responderam, vamos sim, acabou. Ficamos no vamos sim, todo mundo, vamos. E acredito que ninguém tenha feito nesses últimos 3 meses o exercício. Por quê? Porque a gente não deu ainda o devido valor a isso. Então essa técnica ela é simples. Respirando, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai. Alguns dizem para você, na hora que estiver pensando no ar que entra, colocar uma luz entrando e as coisas ruins saindo. É uma outra forma. Luz e exalando tudo que é de ruim. Isso é uma forma. Outros dizem para na hora que você estiver o ar entrando e o ar saindo, pensar em paz. Uma palavra qualquer. Eu estou citando aqui paz. Pode ser amor. Outra técnica de meditação é aquela chamada de mântrica. Ela é usada, eu tenho pelo menos 6 ou 7 livros católicos que falam sobre isso, né? Eu não sou católico, mas eu tenho muita leitura católica. Então eu tenho muitos livros católicos. Tem um padre chamado Haroldo Hahn, um alemão que vive no Brasil, que ele tem um livro maravilhoso sobre relaxamento. Então, hoje, no catolicismo, há muito essa técnica do mantra, que é o quê? Você relaxar, fazer um relaxamento, aquietar o corpo e recitar um mantra, uma palavra de força, uma palavra de poder. Pode ser qualquer palavra, pode ser uma palavra que tenha a ver com uma dificuldade que você tenha. Por exemplo, coragem. E repetir isso durante alguns minutos. Os católicos, eles falam muito uma palavra chamada que é uma técnica dos monges ortodoxos exicastas que viveram no século 8 e 9 nas estepes da Rússia. A técnica exicasta, que é um mantra. A pessoa presta atenção na respiração, foca o seu coração e dentro do seu coração ela mentaliza: Dulcíssimo Senhor Jesus, tende piedade de mim. Dulcíssimo Senhor Jesus, tende piedade de mim, ou tende misericórdia de mim. É uma técnica dos exicastas. No livro Viagem de um Peregrino, é um livrinho russo de autor desconhecido, muito vendido na Paulinas, nos Passos do Peregrino. Eu tenho 2 livrinhos desses e conta esse peregrino fazendo essa técnica. E aí o que acontece no livro? Um livro antigo, é um livro interessante, porque ele vai fazendo a técnica e ele vai entrando mais dentro dele mesmo. E quando você entra mais dentro de você mesmo, você acaba desenvolvendo faculdades psíquicas, porque você começa a prestar atenção, por exemplo, em imagens, sons, vozes, luzes, que antes
Nós, como não tínhamos o foco, porque nossa mente fica assim, não, no sábado agora, no livro Ação e Reação, que a gente estava estudando aqui, um médium falou assim, não, eu tenho isso daí, esse fenômeno, mas só na reunião mediúnica. Por que certos fenômenos só acontecem na reunião mediúnica? Porque na reunião mediúnica é o único momento que o médium vai lá e senta e foca. O resto da semana, o médium, ele não foca a sua atenção num pensamento mais espiritual, ele não tira 10, 15 minutos. Uma vez, numa palestra aqui, eu lancei um desafio, eu não me lembro aqui quem estava, eu me lembro da Luísa, isso eu me lembro, mas acho que ela nem está aqui hoje. Eu lancei um desafio, não sei se alguém estava aqui naquele dia, eu disse, era sobre lembrança de vida passada. Eu disse o seguinte, se nós anotássemos, alguém se lembra disso? Se nós anotássemos os nossos sonhos durante um ano, diariamente, a gente teria N lembranças de vidas passadas. A gente diz assim, é proibido, eu não lembro, eu nunca pensei. É porque a gente não foca o pensamento nessa intenção. Se você começar a anotar seus sonhos durante um ano, diariamente, antes de acordar, não levante, fique lá. Você vai ver que os sonhos vão começar a surgir. Um monte de fantasia, de sonho, onírica, vão surgir coisas, você vai se ver romano. Batata. Você vê romano, aí fazendo isso, pegando, fazendo. Ih, rapaz, quem é? Não sou eu, não. Mas as coisas começam a aparecer. Por que não aparece antes? Porque a gente não tem o foco nisso, gente. A meditação, ela vai nos trazer o foco. Então você tem, na meditação, um recurso para o autoconhecimento. Quanto mais autoconhecimento você tiver, menos autoassédio você vai ter. Quanto menos autoassédio você tiver, mais saúde mental e física você terá. As suas escolhas serão mais acertadas. Todas as escolhas. Todos os caminhos. Isso não depende, entendam bem, nós espíritas vivemos uma cisão. Nós vivemos um momento de crise e não sabemos. A doutrina espírita vem trazer um conhecimento que nós ainda não temos a inteira reflexão sobre o seu alcance. Nós também estudamos isso no primeiro dia, estava eu, Sérgio aqui, eu, Sérgio e Denise, e a gente estudou isso no primeiro dia do livro Ação e Reação, sábado, 16 horas. O livre-arbítrio. Nós não temos ainda o alcance do que é isso na nossa vida. Nós temos livre-arbítrio mesmo. As coisas não acontecem de fora. Mas qual é o nosso problema? Nós viemos de uma tradição ocidental que acredita na salvação de fora, que vai vir um Salvador, que um ritual, você faz esse preceito aqui, que você vai se salvar, você faz esse ritual, e isso na nossa cabeça fica mal parado. Aí chega a doutrina espírita e diz o seguinte: você é o responsável pelo seu progresso mesmo. Ainda tem 3 minutos. Você é o responsável pelo seu progresso. Você é o responsável pelo seu progresso. Você é responsável pela sua felicidade e pela sua infelicidade. Você. Ah, não, mas é o obsessor, é a minha ex, é o meu marido, é o meu cachorro, é o obsessor do cachorro do vizinho. Gente, não adianta. Os outros, como já disse a Paula Toller, os outros são os outros e só. Não adianta a gente pensar nos outros. O problema da felicidade é nosso.
Se eu não agir em direção à luz, a luz não virá. Eu posso tomar 1 milhão de passes, falar 1 milhão de palestras, assistir palestra, fazer palestra, dar passe, tomar passe, mas se eu não entender que o movimento de desassedialidade, de tirar o assédio da minha alma, o orgulho e o egoísmo, a vaidade, a ostentação, a agressividade, é um movimento que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer, gente. Os mentores espirituais, eles amparam, eles trazem as informações, eles socorrem no momento de dor. Os mestres espirituais de grande evolução sustentam tudo para que não fique pior. Mas o caminho, quem vai fazer somos nós. E se nós não quisermos fazer, a gente não anda, a gente fica parado. A diferença de uma pessoa que há 20 anos atrás estudava o Homem Integral e ao se deparar com esse capítulo, há 20 anos pratica meditação, e uma outra que leu esse capítulo e deixou para lá, é imensa. São 20 anos que essa pessoa adquiriu de introspecção. Isso ninguém tira dela. E o outro? O outro não vai ter o que ele não construiu. Cada um de nós deve entender isso para que nós possamos, ainda nessa vida, construir laços de relativa felicidade. Se nós queremos nos livrar da angústia, da obsessão, dos medos, do sentimento de estar só, do desamparo, das repetições de padrões, nós precisamos nos mover em direção à luz. E a meditação é um dos recursos que nós podemos utilizar. Repetindo, a reflexão diária sobre o que foi feito no dia de hoje, sobre as pessoas que eu possa ter tido contato, como foi minha reação? Eu ajudei? Eu fui amigo? Eu fui autêntico? Eu fui sincero? Ou meu coração doeu, cheio de mágoa, cheio de raiva? Eu falei um monte de verdade na cara dela? A reflexão diária é uma técnica que nós não deveríamos abrir mão, por ser muito simples. A técnica da respiração é uma forma. A técnica do mantra é outra. Há uma outra técnica que você pode repetir. Quem sou eu? E ficar repetindo durante 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. Vão vir respostas. Você mesmo vai elaborar. Mas não se preocupe com as respostas. Continue perguntando. É uma técnica que você vai fazer você entrar dentro de si. Existem milhares de técnicas. Porque um tema desse, na verdade, é para um seminário. E nós vamos fazer um seminário sobre isso no futuro, especificamente, porque precisa de mais tempo. Então, que fiquem aqui, gente, para nós, esse estímulo. Se esse estudo servir para que daqui a um mês alguém diga, olha, eu procurei na internet, eu busquei e estou começando a fazer essas técnicas que você falou. Isso já vai ser ótimo, porque não tem jeito, gente. Nós não vamos evoluir com ações vindas de fora. Nós precisamos nos movimentar. Não vamos enganar ninguém. A felicidade, ela é uma construção que cada um de nós vai ter que elaborar no edifício da vida, com suas próprias ações. Ok? Que Jesus, eu sei que essas palavras são áridas, não é o que todo mundo quer ouvir, mas a gente não vai, como a gente fala nos estudos aqui que a gente faz, não estamos aqui para enganar ninguém. Crescimento espiritual exige esforço. Que Jesus nos ampare e nos inspire cada vez mais. Paulo, repete a data que a Nete Guimarães? A Nete Guimarães, 22 de julho, 14 horas. Cecília vai falar agora. Muito obrigado, querido irmão. Sabemos que temos que realmente trabalhar, caminhar para crescer. Se nós não trabalharmos, não